Torcedor vascaíno, abre esse vídeo aqui agora com vocês falando o seguinte: abra o olho, fique ligado, pois será uma quarta-feira que pode mudar muito o rumo, não do presente, mas do futuro do nosso Vasco da Gama. Meu amigo torcedor, eu venho aqui até de forma urgente te avisar o seguinte: a informação que tenho a trazer aqui a vocês nesta manhã de quarta é de que Pedrinho, como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, já acionou a justiça para retomar o controle do futebol. O processo hoje no judiciário ainda está em segredo de justiça e exatamente por esse motivo nada ainda foi muito divulgado. Mas a informação de bastidores nestes últimos minutos de terça e nestes primeiros minutos de quarta é exatamente isso, de que o Vasco já está na justiça para retomar o controle do futebol. Com isso, a 777 de Josh Wander, Steven Pasco, Tyler Pasco, Don Dressfield e de todos os outros companheiros pode estar dando adeus ao Vasco da Gama. Clima quente na colina histórica. A gente vai falar sobre isso, fica tranquilo, fica calmo. Porém, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, como a gente sempre faz com vocês, quero primeiramente me apresentar. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, venha agora aqui embaixo para tudo que você está fazendo e já se inscreva. Vídeo importantíssimo. Então você não pode sair daqui sem a sua inscrição. Agora vem aqui e se inscreva. Se inscreveu? Tá show? Ative o sininho de notificação, deixe seu like, curta o vídeo, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo e também deixe nos comentários a sua opinião, que é super importante para o nosso crescimento. Show, Vascão? Se inscreva, hein? Falta pouco para a gente chegar aos 130 mil e eu conto com você. Vambora? Vambora sem muita enrolação, falar logo de Vasco nessa quarta-feira quente. Quero começar, porém, falando sobre coisa boa. Falando sobre basquete vascaíno. Ontem o Vasco enfrentou a equipe do Bauru pelo Novo Basquete Brasil, pelo NBB. Um jogo que aconteceu dentro do ginásio de São Januário. O Vasco, infelizmente, acabou sendo derrotado pelo placar de 76-73. E com essa derrota, o Vasco acabou sendo eliminado nas quartas de final do NBB. A série terminou 3 para o Bauru, com 3 vitórias, é claro, e o Vasco da Gama com 2 vitórias, a última ontem que decidiria, o confronto entre a equipe paulista e a equipe carioca, acabou confirmando a saída do Vasco da Gama do Novo Basquete Brasil, automaticamente fazendo com que o Vasco não chegasse às semifinais da competição. Tivemos aí grandes destaques na noite de ontem, como por exemplo Plaulite, que fez 12 pontos, pegou 12 rebotes. Tivemos Marquinhos, que marcou 13 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Tivemos também Eugênio com 17 pontos, que brilhou na noite de ontem nas quadras de São Januário. E por que a gente está falando aqui com vocês e por que, a gente falou na mesma frase que é algo benéfico, que é algo positivo e negativo. Primeiro, é chato saber que o Vasco da Gama foi eliminado. Mas, acima de tudo, foi muito legal ver a festa vista ontem no ginásio de São Januário. 1.557 torcedores vascaínos estiveram presentes na noite de ontem, fazendo uma festa histórica. Sabe por quê? Porque o vascaíno reconheceu esse trabalho desenvolvido pelo basquete do Vasco da Gama nesse ano de 2024. O Vasco, meu amigo torcedor, já estava há muito tempo, anos, fora da modalidade. O Vasco retornou ao NBB nessa temporada de 2024. E conseguiu, no ano do seu retorno, já bater quartas de final. Conseguiu, no ano do seu retorno, bater de frente com grandes equipes, como com todo respeito é a equipe do Flamengo. Bater de frente com a própria equipe do Bauru, que é uma das melhores hoje do Novo Basquete Brasil. Foi eliminado por um time, que é o Bauru, que possui tradição no basquete brasileiro. Então é importante falarmos. É claro, o Vasco da Gama foi eliminado. É claro, nós como vascaínos gostaríamos de ver o Vasco chegando às semifinais, afinal, conquistando o título. Não é porque a gente está falando do basquete após uma eliminação que a gente está normalizando o fracasso antes que você comece a dizer isso. É reconhecer, acima de tudo, um excelente trabalho de Pedro Ortega sob o comando do basquete vascaíno. Um trabalho que começou do zero, foi estruturado, desenvolvido e fez com que o Vasco apenas no seu primeiro ano se tornasse uma das grandes potências do basquete brasileiro. O Vasco veio numa temporada para se firmar e se destacou. Ano que vem o Vasco volta. E meu amigo torcedor,
eu não tenho dúvidas que na próxima temporada o Vasco da Gama voltará ainda mais forte e buscando coisas ainda maiores. Um trabalho novo, um trabalho recente, que já demonstrou ótimos frutos. Não vou falar bons não, vou falar ótimos frutos, em um período de espaço-tempo curtíssimo, que eu tenho certeza que nem sequer as pessoas que trabalham hoje no basquete vascaíno esperavam. E acima de tudo, o mais bonito foi o reconhecimento do torcedor. Porque ontem, com 1.557 torcedores no ginásio de São Januário, o ginásio do Caldeirão virou de fato um caldeirão. Pulsou, meu amigo torcedor. Coisa linda. Eu faço questão de que vocês deem uma olhada aí para começar a sua quarta-feira em alto nível. Olha a festa que a torcida vascaína fez ontem no ginásio de São Januário. Bom, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Uma linda festa de fato em São Januário. Uma pena que ontem a equipe de basquete Cruz Maltina não conseguiu se classificar para as semifinais do NBB. O Vasco, inclusive, através de suas redes, falou, né? Obrigado, torcida. O apoio incondicional e apaixonante de vocês foi crucial para o desenvolvimento dessa equipe ao longo da temporada. O resultado não foi o que gostaríamos. Seguimos firmes e convictos de que realizaremos uma primeira temporada histórica. Ontem no Caldeirão estiveram presentes algumas figuras importantes, como por exemplo o Cazé, o Casimiro, ilustre torcedor vascaíno da Cazé TV, acompanhou a partida de perto ontem do ginásio São Januário. O Alan também, que é um amigo pessoal de Casemiro, um influenciador também nas redes, esteve presente ontem, né, no ginásio do Caldeirão. E é claro, Pedrinho, o presidente da associação. E é agora que a gente entra nesse assunto. Assunto, meu amigo torcedor, que arrepia, toda a espinha do torcedor vascaíno. A espinha dorsal do vascaíno está completamente arrepiada nesse momento. Porque meu amigo torcedor, como a gente trouxe a vocês lá na introdução do vídeo, de acordo com informações das últimas horas, a associação já entrou na justiça contra o grupo norte-americano. Hoje a situação da 777 Partners ao redor do mundo não é nada boa. A 777 Partners, meu amigo torcedor, até com todo o respeito do mundo aqui, ela pediu, tá? O grupo norte-americano pediu e procurou, inclusive. E, meu amigo, quem procura acha. O grupo norte-americano, nesses últimos dias, vem sendo acusado de diversas fraudes ao redor do mundo, né? Uma das maiores vistas foi a da Lady Hall, que acusou o grupo norte-americano de uma fraude de 10 bilhões e 100 mil reais. Essa fraude teria acontecido, uma fraude de 1 bilhão e 800 mil reais. Essa fraude teria acontecido a partir do momento que o grupo norte-americano pegou um empréstimo com a Lady Hall nesse valor e colocou como garantia algo que ou não existe, ou já tenha sido colocado como garantia para outro lugar. Além dessa acusação feita pela Lady Hall contra o grupo norte-americano, na mesma acusação feita por essa empresa, ela também cita o fato de hoje a 777 ser uma empresa que deve a ACAP de Kenneth King um valor assim surrealmente alto de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Além disso, também a gente teve nestas últimas horas informações como, por exemplo, vindas lá do Standard Liège da Bélgica, onde o grupo norte-americano não está mais pagando o clube belga. Nesse momento acabou o dinheiro por lá e exatamente por esse motivo, o clube belga sofreu uma sanção financeira, uma espécie de transfer ban, e automaticamente não vai conseguir, por conta da dificuldade financeira, quitar pagamentos até o final da temporada. Resumo: os jogadores, os treinadores, os profissionais que trabalham no Standard Liège não recebem nada até o final do ano.
Essa é a situação do grupo norte-americano ao redor do mundo. E a gente vem tendo cada vez mais informações. No Acorda Vascão, por exemplo, de ontem, né? A gente trouxe, por exemplo, novidades contra a 777 lá na Espanha, que o clima também por lá não tá legal, porque o grupo norte-americano nesse momento tem 10% das ações do Sevilha. Essas ações foram compradas pela 777 no ano de 2018 através de um empréstimo, ou seja, o grupo norte-americano pegou um empréstimo para comprar as ações do Sevilha. Essas ações, no caso, o empréstimo, melhor dizendo, para pegar as ações, deveria ter sido pago em 2022. Era data limite. 4 anos após o empréstimo ter sido pago, era data limite. Era data limite para que ele fosse pago e não foi pago. E nestes últimos dias, a gente até trouxe a vocês ontem, né, o bilionário russo que emprestou esse valor ao grupo norte-americano para comprar as ações do Sevilha. No caso, o bilionário russo é muito famoso, inclusive, que é o Oleg Boyko. Ele está cobrando o grupo norte-americano as ações do próprio Sevilha. Então ele, como uma forma de pagamento pelo empréstimo que não foi pago pela 777, ele quer as ações do Sevilha. Então assim, a casa ruim na Bélgica, a casa ruim na Espanha, a casa está ruindo na França, onde torcedores do Red Star fazem vários tipos de protestos contra o grupo norte-americano. A casa ruim no Everton da Inglaterra. Ontem, por exemplo, a gente teve novidades sobre a situação do Everton na Premier League, né, com relação à venda do grupo norte-americano. Ontem a 777 se manifestou ontem a Premier League se manifestou novamente. No caso, informações é que nesse momento a Premier League deu um prazo até o próximo dia 31 de maio para definir essa situação da 777 por lá, para concluir ou não a aquisição do clube inglês. Mas tudo indica que de fato o clube inglês não será comprado pela 777. Assim, a situação é realmente muito louca por lá. Está aparecendo aí uma parte, né, um trechinho do jornal Eixo, que é um jornal de Liverpool. Liverpool não é um clube apenas, é a região de Liverpool, e o Everton faz parte dessa região na Inglaterra. E o jornal Eixo diz assim, ó, exatamente onde esta situação se encontra, uma espécie de área... Vou ler lá do início, né? Vamos lá. Embora nenhuma confirmação tenha sido recebida de nenhum dos lados, a oferta 777 Partners para adquirir o Everton está praticamente morta. A última quinzena viu as esperanças da empresa de investimento sediada em Miami desfazer-se na sequência de uma série de questões, desde o colapso da sua companhia aérea econômica Bonsa para administração voluntária, até o processo civil movido contra eles pela Hall Capital, alegando prática fraudulenta, até alegações de funcionários de um dos clubes do portfólio do 777, o Standard Liège, não são remunerados. No final da semana passada foi relatado que o próprio proprietário do Everton, Farhad Moshiri, que concordou com um acordo com a 777 em setembro do ano passado para adquirir sua participação de 94% e continuou a apoiar publicamente sua oferta até muito recentemente, rompeu o relacionamento com a empresa dirigida por Josh Wander e Steven Pasco e fecha, né? No caso, pelo menos aqui, a gente vai fechar, a matéria segue, dizendo assim, exatamente onde a situação se encontra, uma espécie de área cinzenta. Várias fontes com quem o Eixo, que é o jornal, falou, afirmaram que a Moshiri passou do 777 e passou a procurar outros potenciais pretendentes, mas devido a potenciais obrigações contratuais que ainda existem, não fez uma declaração pública nesse sentido. Então, assim, qual é a situação? O Everton praticamente se prendeu ao grupo norte-americano em forma verbal de contrato, mas não vendeu os direitos totais ao grupo norte-americano. O Everton, entre linhas, assim por trás dos panos, já procura um novo comprador, porque não tem mais condições da 777 adquirir o Everton na Inglaterra. Então, por que eu fiz todo esse contexto com vocês? É para trazer de fato que, meu amigo torcedor, hoje a situação do grupo norte-americano ao redor do mundo é uma loucura. Hoje a situação do grupo norte-americano ao redor do mundo é realmente uma situação assim, meu amigo torcedor, que, olha, sinceramente, pode sim causar uma falência total. E a gente vem comentando isso com vocês, que a falência hoje do grupo norte-americano não é algo mais colocado no campo da suposição. Não, muito pelo contrário, é algo realmente que tende a acontecer e muito. Não à toa, né? Um grupo, uma empresa foi contratada para cuidar das finanças norte-americanas.
E essa empresa é uma empresa especializada em falências. A gente trouxe isso aqui no nosso canal. A gente trouxe também essa informação através das nossas redes sociais. E só para contextualizar você esse assunto tão sério, eu vou voltar a repetir. O nome da empresa, no caso, contratada pelo grupo norte-americano é Bryan Wiley Advisory Service. Foi uma empresa contratada para solucionar a crise financeira do grupo norte-americano, que tem como um dos grandes responsáveis à frente desse projeto, no caso, Ronald Glass. Ronald Glass é um americano que é consultor de falência com reconhecimento nacional em território norte-americano. Então, assim, hoje tudo indica que a 777 passa por um período de falência. Dívidas atrás de dívidas, fraudes atrás de fraudes, e a associação, a gente inclusive trouxe também, né, no caso, um vídeo falando exatamente sobre isso. A gente prometeu a vocês que vai trazer tudo se tratando do grupo norte-americano. A gente colocou um vídeo aqui no nosso canal, estou até buscando aqui o tempo certinho para não errar. Ó, um vídeo que a gente colocou na sexta-feira passada, né? A gente colocou um vídeo exatamente há 3 dias atrás com o seguinte título: 777 Partners notificada. O grupo norte-americano foi de fato notificado pelo Vasco, pedindo aí, né, um esclarecimento sobre tudo que vem acontecendo ao redor do mundo, as acusações de fraudes, as denúncias, as faltas de pagamentos. A 777 Partners não respondeu à associação, como já é de praxe, ou, caso venha a ter respondido, a resposta é aquela resposta seca, né, de que não há nada, não tem nada, como foi no encontro entre Josh Wander e Pedrinho, quando Josh veio aqui ao Brasil na estreia do Campeonato Brasileiro. E diante de tudo que aconteceu nestes últimos dias, lá na sexta-feira, o jornalista Bruno Braz, do Portal UOL, ele trouxe a seguinte informação, que o Pedrinho, hoje, que é dono, né, ali de 30% da SAF por ser o presidente da associação, ele vê um quadro de insegurança e automaticamente, devido a isso, ele ligou uma espécie de sinal de alerta. Pedrinho ligou um sinal de alerta. O Vasco já tinha notificado o grupo norte-americano após a denúncia da Lente Hall Partners, no caso, através das dívidas de 1 bilhão e 800 milhões de reais, e após todas as outras informações que surgiram envolvendo os outros clubes, a mudança de comando, né? Lembra que a gente trouxe a vocês também que Josh Wander e Steve Pasco saíram do comando da 777 Football Group, foram deixados de lado, e Don Dressel tomou conta com a Nutmeg Acquisitions. Então, uma espécie de troca de dono, né? O Vasco deixou de ser da 777 e entrou a Nutmeg Acquisitions na responsabilidade e no controle do futebol do Vasco, o que configura uma mudança de dono e vai contra a lei da SAF. Então, muita coisa acontecendo. E a associação, meu amigo torcedor, ligou de fato o sinal de alerta. Felipe Carregal, que é nesse momento, né, uma pessoa muito importante para a gestão de Pedrinho, pois é o vice-presidente jurídico, ele diz assim, ó: a minha preocupação imediata é o aporte de setembro. É muito preocupante a situação financeira, mas meu problema maior, é se eles irão mostrar fôlego até setembro. Está nítido que não terão. O balanço mostrou que esse aporte não vai entrar. A chance de não pagar a folha é enorme. Estamos muito preocupados com esse aporte de setembro. Nós notificamos exigindo uma garantia, mas eles negaram. Então, assim, essas palavras de Felipe Carregal mostram a situação hoje envolvendo Vasco como associação e Vasco como 777 Partners. E aí, meu amigo, depois disso tudo que a gente trouxe a vocês como uma forma de introdução ao assunto 777, a gente vem para a bomba das últimas horas. Uma bomba que circulou ontem em todas as redes sociais. E uma bomba que vai estourar nessas próximas horas de quarta-feira. De que nesse momento, o Vasco da Gama como associação, e nesse momento o Vasco da Gama como dono de 30% da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama, ele, nesse momento, entrou com uma ação na justiça. Uma ação na justiça com o principal objetivo de retomar o controle do futebol do Vasco da Gama, arrancando esse controle das mãos do grupo norte-americano. Esse processo, de acordo com informações dadas em primeira mão pela página de nossos amigos Expresso 1923, ainda está em segredo de justiça. Exatamente por esse motivo, ainda não foi divulgado tudo o que está acontecendo. Detalhes desse processo. Mas que, de fato, o Vasco da Gama, como associação, sob o controle de Pedrinho, agiu, entre aspas, numa calada e entrou na justiça para retomar o controle do futebol. O clima, meu amigo torcedor, é ruim. A gente vem comentando com vocês. A gente vem falando com vocês. O Pedrinho, como associação, ele queria pouquinho, para retomar o controle do futebol. E a 777 deu muito, algo enorme. Então, nesse momento, meu amigo torcedor, sinceramente, não tem nem do que se reclamar. Nem do que se reclamar. O Vasco notificou.
O Vasco já fez 2 notificações. Agora, de uma forma mais contundente, o Vasco vai à justiça para tentar retomar o controle do futebol. A última notificação feita foi essa que a gente trouxe, né? Pedindo aí a garantia, mas também havia uma outra notificação sobre o descumprimento de acordo de acionistas da lei da SAF, e a expectativa é que exatamente a partir desse posicionamento do Vasco da Gama que se tenha entrado na justiça, né? O Vasco, lá no dia 7 de maio, ele entrou com uma notificação contra o grupo norte-americano por um possível descumprimento de acordo de acionistas da lei da SAF. No caso, a lei da SAF, a gente vai repetir isso a vocês, diz no artigo 6º assim, ó: a pessoa jurídica que detiver participação igual ou superior a 5% da capital social da SAF deverá informar esta, assim como a entidade nacional de administração do desporto, o nome, a qualificação, o endereço, prossegue, né? O que quer dizer esse artigo? Que se a 777 não pertence mais, direta ou indiretamente, ao grupo de Josh Wander, mas sim a Kinetic King da ICAP, ou, quiçá, né, a Nutmeg Acquisitions, ou qualquer outra empresa, o grupo norte-americano poderá sofrer penalidade caso não se tenha informado essa mudança nem ao outro controlador da SAF, que é o Vasco, como associação, ou a CBF. E ninguém foi avisado. Então, exatamente por esse motivo, lá no dia 7, o Vasco já tinha notificado isso ao próprio grupo norte-americano. Essa mudança de dono, esse descumprimento do acordo assinado em 2022. E nesse momento a informação é que não foi apenas uma notificação, mas com uma entrada na justiça. E, meu amigo, se realmente for isso, o Vasco está no direito, tá? Se realmente a notificação for por essa mudança de dono, não duvidem não, se o futebol do Vasco voltar às mãos, pelo menos de forma inicial, ao modelo associativo. Não é que o Vasco voltará a ser um CRVG, mas é que o futebol volta 100% às mãos da SAF. A SAF, né, do Vasco voltará a ficar nas mãos da associação. Então, o futebol ficará separado ainda do clube, mas será completamente das mãos de Pedrinho. A ver as cenas dos próximos capítulos. Será uma quarta-feira bombástica, uma quarta-feira quente na nossa colina histórica. Semana de pré-clássico, mas semana de clássico, não entre Vasco e Flamengo, mas de clássico entre Vasco, CRVG e 777 Partners. A ver as cenas dos próximos capítulos. Deixa aí a sua opinião nos comentários diante de tudo isso que vem acontecendo.